Olha, chegou alguém aí, não sei se vocês ouviram o barulho da campainha. Vocês chegaram nessa aula. Aqui, ó. A gente vai falar bem rapidinho sobre a notação operacional, né? Que foi uma coisa que eu até esqueci de falar na última aula. A notação operacional das equações de diferença. Vou retomar alguma coisa, né, sobre a forma recursiva, sobre a forma não recursiva de uma equação de diferenças também. Mas o foco hoje é entender a resposta, tá? Não só a forma de se resolver recursivamente essa resposta, baseada na forma recursiva, por óbvio, mas também a forma analítica. A gente viu na aula passada que eu posso expressar uma equação de diferença totalmente baseado em atrasos, ou seja, pensando no passado. Então, eu tenho n-1 aqui, por exemplo, né? Então, eu só tenho n-1 aqui valores presentes, n. Tá? Então, essa aqui está na forma padrão de atraso ou conhecida como forma recursiva. Percebam que para calcular yn eu só preciso ter o valor presente, do x no caso, e o valor passado do y. Eu posso escrever essa mesma equação de diferenças na forma de avanço, deslocando toda a equação pelo maior atraso que tiver. Por exemplo, nesse caso, bem simples, o atraso maior aqui é -1. O grau, nzão, é 1 nesse caso. Então eu vou deslocar tudo para a esquerda, né? E essa equação é a mesma, é equivalente, tá, pessoal? Pode ser reescrita dessa maneira aqui, ó. Né? E a gente aprendeu na aula passada que tem os coeficientes da forma padrão, né? E para esse exemplo específico, o A0 é 1, o A1 é 2, o B0 é 1, e o B1 é 0, né? Porque eu não tenho o termo x de n. Tá, mas isso aqui, a gente vai precisar mais disso na hora de calcular a resposta impulsiva, tá, pessoal? Mas eu sempre vou, volta e meia, se eu me lembrar, colocar os coeficientes aqui da forma padrão. Mas, enfim. O que acontece, pessoal? Eu posso escrever essa equação de uma maneira bem compacta, exatamente como eu fazia para sistemas contínuos, considerando um certo operador, tá? Um produto operacional, digamos assim. Assim como eu considerei o dzão como uma derivada, aqui eu vou chamar de ezão, provavelmente porque sucede o d, né? Eu vou chamar de ezão, né? Um avanço ou um atraso também, tá? Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Não um exemplo, né? Na verdade, se eu tenho y de n menos 1, eu posso dizer que isso aqui é equivalente a e na menos 1, y e n. Da mesma maneira que se eu tenho um avanço, eu posso dizer que isso é um produto por e vezes n, tá? Que é um operador que opera em cima, obviamente, do meu sinal yn. Se eu avançar de novo esse carinha aqui, eu vou ter mais um produto por e, então isso vai ser e na 2. Aí assim por diante, da mesma maneira que eu fiz lá para sistemas contínuos, né? Genericamente, se eu atrasar ou adiantar k unidades aqui, k amostras, eu vou ter um produto por e na k ou e na menos k, tá? Então é só uma forma diferente de fazer, de estabelecer uma forma bem enxuta para equação de diferenças, que aplicando a esse exemplo aqui bem simples, eu posso reescrever ele como EYN mais 2YN, isso é igual a EXN. Então percebam que eu posso isolar os sinais comuns, né, e escrever isso em função de polinômios operacionais. Tá? Então a forma padrão para uma equação de diferença pode ser reduzida a Q de E, YN, isso é igual a P de E, que nesse caso é E, né? Só P de E vezes XN. O LAT usa, se não me falha a memória, chaves
chaves. Colchetes aqui também eu não gosto, tá? Eu gosto de botar os polinômios quando são polinômios em parênteses, né? Mas é uma coisa minha, talvez, eu não tenho certeza se ele usa colchetes aqui ou parênteses. Eu vou usar parênteses. Para o sinal, não. Para o sinal, para evidenciar que esse sinal é discreto, eu vou colocar sempre colchetes, tá? Então, qualquer equação eu posso escrever nessa notação operacional. Q de E é um polinômio operacional. Ele contém os avanços e seus coeficientes em relação à saída do sistema. Assim como o P de E traz os avanços em relação à entrada do sistema. Bem simples, só para... não é nem lembrar, né? Faltou isso da aula passada. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar, né, calcular a resposta de um sistema discreto. Perfeito? Então eu vou começar com um exemplo que particularmente eu gosto bastante, mas antes de fazer esse exemplo, eu vou desenvolver o exemplo enquanto eu explico, né? Eu tenho que lembrar vocês que existem duas formas de calcular essa resposta, tá? E uma delas é o segmento em dois tipos de resposta, tá? Vocês vão entender quando eu escrever, tá? Mas o objetivo agora é obter, né, a resposta de sistemas discretos. E a resposta de sistemas discretos eu posso abordar de duas maneiras, tá? Eu posso calcular recursivamente, ou eu posso calcular analiticamente, né? Analiticamente. Tá? O que é a solução recursiva? Eu vou fazer hoje com vocês, tá? Mas a solução recursiva é literalmente jogar valores de n e calcular. Amostra por amostra. É como o computador resolveria, né? Se eu quiser graficar alguma coisa, a resposta de um sistema, o computador vai calcular ponto a ponto e apresentar a resposta, né? Isso é uma coisa muito útil de sistemas discretos, porque eu posso validar a minha solução analítica. Eu posso calcular N amostras ali para garantir que eu acertei realmente a questão. Tá? Uma coisa que eu não conseguia fazer para sistemas contínuos. A solução analítica, a gente gosta de dizer que é a forma fechada da resposta. Enquanto a solução recursiva eu calculo ponto a ponto, amostra por amostra, a solução analítica eu quero a expressão com a qual, dado um valor de n, eu consigo calcular qualquer, né, amostra daquele sinal. Tá? Então é literalmente a equação que descreve a minha resposta daquele sistema. Tá? A recursiva, todo mundo aqui consegue desenvolver já. O foco da aula é entender a solução analítica, que a gente já viu, a gente já viu não, né, mas a gente já viu uma solução muito parecida, que é a solução de sistemas contínuos. Um parênteses, tá? Eu acho a solução de sistemas contínuos muito mais difícil que sistemas discretos. Como eu sempre falo, é uma questão de costume. A gente tem que se acostumar a trabalhar com essa classe de sistemas, tá? E vocês vão ver, é mais fácil. Porque eu não tenho integral, eu não tenho derivada. Tá? Eu vou ter o quê? Somas, diferenças, é muito mais tranquilo. Tá? Mas enfim. E eu vou começar com um exemplo, né? Quase que eu esqueci. Tanto a solução recursiva quanto a solução analítica, mas eu vou focar aqui na solução analítica, ela pode ser segmentada em dois tipos, né? Uma resposta que provém das condições iniciais que o meu sistema está sujeito e uma resposta que provém de um estímulo externo, que é a entrada, exatamente igual que a gente estudou. Essa resposta ela pode ser dividida em resposta ao estado nulo e resposta à entrada nula. Infelizmente para nós, de português, fica difícil colocar siglas, né? Mas no inglês é fácil, né? É zero state response e zero input response, não é ZI e ZS. Acho que eu vou começar a usar essas siglas aqui. Mas enfim, vocês sabem disso. Tá? Esse sistema discreto, e o nosso primeiro exemplo vai deixar bem claro isso, ele pode reagir a condições iniciais e ele pode reagir também
a estímulos externos, né? Muitas vezes não, mas em algumas vezes essas respostas não vão ser exatamente equivalentes ou iguais, ou, não digo parecidas, tá? Porque, óbvio, quando a minha entrada é aplicada no sistema, o P de E vai entrar em ação, né? Então, as operações aqui, elas vão ter que ser computadas. Agora, quando eu estou estudando a resposta ao estado, a entrada nula, perdão, né? Eu vou considerar que a entrada é zero. E daí a solução vai ser de uma equação que é homogênea, né? A soma disso aqui vai ter que zerar e não vai ter que ser igual a alguma coisa. Mas para vocês entenderem que isso é bem, né, realmente é uma coisa que faz sentido na prática, eu sempre gosto de começar o estudo de sistemas discretos com o exemplo da conta bancária. Por quê? Porque é fácil de entender, é fácil de visualizar, tá? E é muito fácil também de calcular. Tá? Então, vou começar com um exemplo. Uma conta não, né? Mas uma poupança, melhor dizendo, uma poupança. Poupança. Né? Então, vamos imaginar que eu tenha a minha poupança, eu tenho uma planilha no Excel para controlar a minha poupança. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho um certo mês. Eu vou estabelecer para cada mês um índice daquele mês. Ok? Aqui eu vou colocar depósito e aqui eu vou colocar montante. Óbvio, se eu não abrir a minha conta agora, eu tenho que saber de onde é que eu vou partir. Por exemplo, se eu quero analisar o montante da minha poupança em um determinado momento, eu tenho que saber quanto é que eu tinha no instante anterior. Isso é uma obrigação. Senão eu não sei de onde eu parto. Eu posso considerar que eu começo zerado? Posso. Tá? Mas vamos imaginar um caso mais geral, que eu comece a analisar a minha poupança hoje, ou esse mês. Tá? Mês de janeiro. Eu vou dar um índice zero para esse mês. Poderia até dar outro índice. Poderia. Vamos imaginar que eu não depositei nada em janeiro e eu preciso saber quanto é que eu tenho, tá? Só que para saber quanto é que eu tenho aqui em janeiro, eu tenho que saber quanto é que eu tinha em dezembro. E eu vou estabelecer, óbvio, que o mês anterior é um índice, né, um índice atrás. Barbada, hein, pessoal? Vamos imaginar que eu não depositei também. E vamos imaginar que eu tinha R$ 1.000 na minha poupança, tá? Se eu fosse pedir para vocês, como é que se eu não soubesse, inclusive, o depósito aqui, se eu tivesse um depósito D, né, ou X, né, como é que eu calculo quanto que eu tenho hoje na poupança? Ou seja, eu quero a expressão YN, que eu posso até falar assim, eu quero o Y de zero. Como é que é? É o D mais o montante. É o D mais o montante só? Y de menos 1. Y de menos 1, mas só o Y de menos 1? Pô, eu não quero essa poupança, né? Porque essa poupança é igual a um porquinho, né? Eu só boto dinheiro ali. Não me rende nada, né? Então, o valor atual, na verdade, é o valor passado mais esse mesmo valor com os juros, né? Tudo bem, hoje em dia no Brasil até, se não me engano, a poupança rendeu menos do que a inflação, inclusive, há um tempo atrás, então a gente perdeu dinheiro, mas vamos supor que não, esse carinha aqui, ele rende bem, né, no nosso exemplo. Mas o que eu quero notar, quero que vocês notem é o seguinte, ó, o valor atual, o YN, é o depósito, e eu posso chamar esse depósito de X, né? No caso, X de zero é D, mas na real, esse valor D aqui é a entrada no instante presente que eu estou analisando, né? Ou seja, X de N. Então, o Y de N é o X de N, que é o depósito hoje,
mais o que eu tinha em dezembro, que é y de n menos 1, né, mês passado, mais aquilo que eu tinha corrigido não, né? Mas multiplicado por uma coisa que eu vou chamar de R. Tá? E R vai ser a minha taxa, né, de rendimento dessa poupança. Então, se eu escrever aqui, vou deixar um espaço porque eu vou preenchendo esse negócio aqui, tá, pessoal? Se eu trazer essa equação para cá, eu tenho que é YN, isso aqui é igual a XN, mais YN menos 1, e eu posso juntar, na verdade, né? Eu tenho YN menos 1 mais YN menos 1 vezes R. Cuido o microfone aí, pessoal. Tá? Que eu vou isolar e eu posso escrever isso como 1 mais R, né? E, inclusive, eu posso chamar esse 1 mais R de R' para simplificar ainda mais. Posso dizer que 1 mais R é igual a R' ou, sei lá, qualquer coisa aí. Né? E vou trazer para cá. Eu posso escrever essa equação exatamente como uma equação de diferenças, ó, pessoal. Eu vou colocar R' aqui, né? E faz sentido, né? Porque o que eu tenho agora, né, menos aquilo que rendeu, né, junto, óbvio, com o meu montante, tem que ser igual àquilo que eu depositei, né? Na verdade, essa diferença é o que eu ganhei em cima, né? Se for ver. Na verdade, não, né? Se eu colocar para lá, né? Daí sim. Vocês entenderam. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho literalmente uma equação de diferença para modelar uma conta bancária. Vamos supor agora, para entender o que está acontecendo, que a minha taxa é 50%. Né? É só por conveniência, tá, pessoal, esse valor. Óbvio, né? Tem que me dizer que rendimento é esse, né? Que banco é esse que paga 50%. Tá? Então, se eu assumir um valor aqui de 0,5, o meu R' vai ser 3 meios, que é 1,5, que é 1 mais 1 meio, 3 meios. E a minha equação, agora só para eu ter um valor numérico, pode ser escrita dessa maneira. Ó. Beleza, professor, estou entendendo, estou entendendo. Óbvio que eu posso largar isso aqui para o outro lado se eu quiser. Tá? Mas, para deixar essa equação na forma que a gente está vendo, né, eu sempre trago todos os y para esse lado, todos os x para o outro lado. Essa equação ela pode ser escrita na forma de avanço. Ou seja, eu posso escrever assim. Né? Embora não seja muito conveniente, vamos convir com isso, se eu quero resolver recursivamente, né? Porque daí eu estou tendo que deslocar a minha cabeça, o meu pensamento no tempo, é uma coisa meio bizarra, né? Eu concordo com isso. Tá? Mas como as equações elas são análogas, eu gosto de escrever só para vocês terem as duas formas. O polinômio característico desse carinha é Q de E, e é bem fácil. Q de E vai ser E menos 3 meios. Pode ver. Escreva em casa aí essa equação usando a notação que nem eu fiz aqui, ó. E vocês vão ver que o polinômio Q de E é E menos 3 meios, e o polinômio P de E é tão somente E. Tá? A gente está começando com exemplos mega simples, tá? De propósito, pessoal. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, que os meus depósitos a partir de janeiro sejam de 100 pila. Sobrou 100 pila ali, não saí por causa da quarentena, depositei 100 pila ali. Claro que agora, né, eu posso calcular o meu montante em janeiro, tá? Que vai ser 1.000 vezes a taxa, né, corrigida, né, 1 mais a taxa, no caso, tá? Somado com a entrada. Tá? Então, eu vou usar aqui uma outra cor, porque isso aqui é o meu rascunho. Tá? Então, esse carinha aqui vai ser 1.000, sem desculpa, mais 1.000 vezes a taxa mais 1, que é 1.000 vezes 3 meios, óbvio. Isso aqui vai dar
R$ 1.600, né? Mas deixem aí, ó, deixem assim, né? 100 mais 1.000, 3 meses. Tá? Se eu sei agora quanto que eu depositei em fevereiro, que é o meu índice 1, se eu depositei mais 100 pila em fevereiro, eu posso ir levando isso ad infinitum, se eu sei, obviamente, quanto que é o valor do meu depósito. Eu posso ir calculando amostra por amostra. Eu estou resolvendo recursivamente o problema da poupança, pessoal. Né? Recursivamente. Né? Eu estou calculando, botando na equação, blá, blá, blá. Por exemplo, na próxima iteração, eu posso até pensar em iteração, tá? Eu vou ter o que eu tinha, que é isso aqui, vezes 3 meios, mais 100, que foi o depósito. Tá? Então, na verdade, eu vou ficar com 100 vezes 3 meios, mais 1.000 vezes 3 meios, vezes 3 meios, mais 100. E assim por diante. É óbvio que, né, o carinha que já fez isso lá em engenharia econômica, sei lá, diabo 4 nome, vai encontrar facilmente uma fórmula que descreve esse comportamento. Mas aí que tá. Talvez não considerando depósitos, não é uma coisa assim tão óbvia. A gente estudou muito mais isso considerando um valor inicial, né? Um valor passado. E daí eu quero calcular o meu valor futuro. E daí o pessoal de engenharia econômica fazia aquela linha cheia. É a mesma merda que a gente vai fazer. Aquele caso é um caso particular de sistema discreto. A gente vai encarar agora um sistema discreto de qualquer ordem. Não somente essa porcaria aqui, que é muito fácil. A gente vai considerar sistemas de grau 60, por exemplo, para desenvolver filtros digitais. Ô, professor, 60? 60, cara. Pensa só. Tá? Óbvio, na mão a gente vai resolver sistemas de segunda, que está a terceira ordem. Tá? Mas o que vocês têm que entender é que eu vou ter que ter uma estratégia para encontrar qual é a forma fechada dessa resposta analiticamente para sistemas que sejam mais complexos do que esse. Meio óbvio, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, tendo a forma fechada desse infeliz aqui, eu posso verificar se eu acertei, jogando valores de n nessa equação, que eu ainda não fiz, e vendo se bate com a solução recursiva. Tá? Então, essa é a diferença entre calcular analiticamente, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, né, da solução recursiva. Tá? E percebam que na solução recursiva eu meti a entrada junto com o valor inicial. Por que eu fiz assim, separando? Ó? Tá? Porque eu posso juntar tudo que vem da entrada, tá? E meio que juntar tudo que vem da condição inicial. E é a mesma coisa, olha só, vocês têm que verificar isso. Se eu deixo a entrada nula, zero toda a minha entrada, eu vou ter um montante que vai evoluir conforme uma equação. Barbado? Show. Eu estou estudando como que o sistema se comporta frente a uma condição inicial. Né? Eu posso fazer o quê? Eu posso considerar que o montante inicial é nulo daí e ver como é que o meu montante evolui respondendo a depósitos mensais. Isso aqui não precisa ser 100 o tempo inteiro, posso ser 100, 50, 100, 50, a gente já aprendeu a escrever esse tipo de sinal. Tá? E daí eu vejo como que o montante evolui reagindo a depósitos, né, num determinado dia. Né? Na verdade, eu posso escrever um sinal que é o X. E nesse caso é bem fácil, todo mundo sabe. Né? Se eu continuar depositando 100 pila, programei lá na minha conta, programei um depósito, todo dia eu vou lá e deposito 100 pila. Entrou na minha conta, porque me pagou, eu já transfiro 100 pila para a minha poupança. Bom, o meu XN, que é a equação que descreve os depósitos, é 100 vezes um degrau. Sim. Né? Comecei em 0, subiu para 100 e permaneceu, todas as amostras 100. É um degrau isso aqui. Tá? Eu só estou o quê? Fazendo um exemplo bem simples para mostrar que o que a gente vai ver aqui modela coisas de fato reais, tá?
embora a maioria dos nossos problemas com sistemas discretos envolvam trabalhar com filtros, trabalhar com controladores, né? Mas esse aqui é um bom exemplo para a gente começar a entender o que é um sistema discreto e como que eu posso resolver ele. Tá? O que a gente vai fazer no próximo quadro? A gente vai começar a estudar a resposta analítica, abordando esse exemplo, mas pensando na generalização. E a gente vai começar com a resposta à entrada nula, exatamente como a gente fez com sistemas contínuos, tá, pessoal? Na aula que vem, a gente vai falar sobre a resposta impulsiva para preparar para falar sobre a resposta ao estado nulo, que vai gerar o que vocês já devem estar imaginando, uma convolução. Tá? Não a aula que vem, propriamente, né? Na sequência, melhor dizer. Professor, aquele E ali no primeiro quadro, eu cheguei um pouquinho atrasado, seria o estado? Qual E? Não é o estado, isso aqui é um operador. Ele modela o deslocamento. É uma que a gente chama de notação operacional. Tá. Tá? Um E aqui, quando eu usar no contexto aqui dos polinômios operacionais, o E vai ser um deslocamento. Tá? Eu vou deslocar aquele sinal pela potência do E. Vocês já vão entender o porquê que a gente usa essa notação operacional no próximo quadro. Então, lembrando, todo mundo aqui consegue resolver recursivamente. Eu acho que até meu primo, que se formou em design, consegue resolver recursivamente esse sistema da conta bancária. E, na verdade, qualquer sistema. Eu posso colocar uma ordem N. Se eu tenho a equação, eu posso ir substituindo valores de N e calculando as amostras de 0, 1, 2, 3, 4. Um detalhe que eu quase esqueci. Vocês perceberam que a condição inicial estava associada à amostra menos 1. Né? Por quê? Porque eu comecei a minha análise na amostra 0, né? Então, as condições iniciais aqui em sistemas discretos é literalmente isso, é uma condição inicial para eu começar o sistema. Tá? Não é propriamente derivadas. Né? Então, é uma outra coisa que até faz mais sentido se a gente for pensar. Por exemplo, para calcular um vetor, eu preciso, que depende de valores passados, isso em C, eu sou obrigado a ter um valor inicial. Por exemplo, um algoritmo de soma, eu sou obrigado a inicializar a minha variável soma com 0. Né? Senão eu não vou conseguir fazer a soma, perceberam? Então, essas são as condições iniciais, tá, pessoal? Para sistemas discretos. E elas são fundamentais, obviamente, para calcular as constantes que vão ponderar os modos. Ó, já estou falando, hein? Já estou me adiantando. Então tá. Resposta à entrada. Entrades nula. Ah, você bem rápido, bem direto. Né? Pá! Fechar. Ó, vocês sabem que qualquer equação de diferenças eu posso expressar utilizando a notação operacional assim. Beleza. Ora, pois, se eu estou estudando a entrada nula, por quê? Isso aqui vai ser 0. Corta essa porcaria, né, tio? Tu não tem entrada. Entrada nula. Mas é óbvio que se eu estou estudando a resposta à entrada nula, pressupõe-se que existam condições iniciais, por isso não o y vai ser 0, né? Se eu não tenho entrada e as condições iniciais são 0, o carinha vai ficar parado, de boas, tá? Então eu tenho que ter condições iniciais, que fique claro. As condições iniciais no exemplo aqui da minha conta bancária é 1.000, né? Que é o que eu tinha em dezembro do ano passado, no caso. Mas eu estou pensando, eu estou querendo trabalhar mais genericamente, então é bom entender que eu estou querendo a solução desse cara aqui, ó. E o que me diz isso? Me diz que se eu somo o sinal deslocado, tá? Na verdade, se eu tenho uma composição linear do sinal com ele deslocado, isso tem que ser 0 para qualquer instante de tempo que eu escolher. Por exemplo, para minha conta bancária, cuja equação é essa aqui, ó,
Então, exemplo, né? yn mais 1, acho que é menos, né? Desculpa. Menos 3 meio de yn, isso tem que ser igual a zero. E, na verdade, para sistemas com grau superior, eu vou ter várias somas aqui de sinais cuja diferença é que eles estão deslocados no tempo, né? no n, no caso, aqui. Né? E percebam que não é uma coisa simples, porque para qualquer n que eu escolher, para qualquer n, por exemplo, n.000, essa equação tem que ser verdadeira. Né? Eu posso pensar nessa equação assim, ó. Yn mais 1, isso é igual a 3 meios de yn. Então eu quero descobrir qual sinal que ele é igual a ele mesmo deslocado multiplicado por um fator. E eu já venho esquentando vocês aí, ó, em banho-maria nesse assunto faz um tempo, né? Eu falei nas aulas passadas, quando a gente estudou a exponencial discreta, que a gente trabalha com esse sinal gama na n, z na n, né? A gente representa a exponencial de uma maneira diferente da exponencial contínua, porque é conveniente quando eu for solucionar. Por que é conveniente? Porque esse é o único sinal que, se eu desloco, eu tenho ele mesmo multiplicado por um fator. Olha só que alegria. Tá? Então eu já provo para vocês de cara, já falei para vocês várias vezes, que o único sinal, tá, em que isso aqui é possível é uma função exponencial. Ô, professor, eu posso usar um e na alguma coisa? N? Pode. Só que se vocês usarem isso, sempre que vocês deslocarem, vocês vão ter que ficar calculando os valores dessas constantes, né? Então não é conveniente, é uma questão de conveniência mesmo. Facilidade, tá? Então, o que acontece, ó, pessoal? Eu falei para vocês que a função que eu acho que soluciona o problema é gama na n. Né? Só que aí que tá, existem infinitas funções que solucionam esse carinha aqui. Tá? Obviamente, de novo, percebam que eu estou retomando um monte de coisa que a gente já viu em sistemas contínuos, né? Porque é igual. A coisa é assim, eu vou trabalhar com essa exponencial porque gera a mesmo, digamos assim, metodologia. Tá? Esse carinha aqui, ele vai depender do valor inicial. A amplitude da saída depende da condição inicial. Se eu largar a minha conta com 1000, eu vou ter uma função yn que vai ter uma certa amplitude aqui. Ó. Né? Agora, se eu largar a minha conta com 1 milhão, bom, daí eu vou ter isso aqui escalonado. Então eu tenho que dizer que existem aí, ó, várias soluções, só que todas essas soluções elas só dependem de um parâmetro, de um fator de escala, em resumo. Tá? Mais importante é o shape, tá? Porque o único shape que soluciona essa equação aqui, e essa equação geral, não importa o grau, é a função exponencial. Então eu vou fazer o que eu sempre faço, né? O que eu sempre faço não, o que eu já fiz, né? Só que percebam que é um pouquinho diferente pelo formato, né, da minha exponencial. Se eu tenho y de n mais 1, né, eu vou pegar esse sinal e deslocar. Então eu vou ter C1 gama na n mais 1, isso aqui vai resultar C1 gama na n. Pensando num sistema de grau superior, se eu tivesse y de n mais 2, isso aqui seria y de gama n mais 2, e eu posso puxar pela propriedade da exponenciação, isso aqui iria resultar gama na 2, gama na n. Olha que bonito. Se eu tenho y de n mais qualquer coisa aqui, k, o resultado disso aqui vai ser sempre gama na k, gama na n. Tá? Vocês têm que estar notando que isso é análogo à derivada em sistemas contínuos.
Tá? Porque se eu derivo E na lambda t, eu tenho como resultado lambda E na lambda t. Isso é uma característica importante, né? Porque o sinal E na lambda t é o único que, quando eu derivo, ele é proporcional a ele mesmo só multiplicado por um fator, por uma constante, tá? Mesma coisa com essa exponencial. Em resumo, é a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu pego aqui e substituo na equação original, nesse carinha aqui, né, vocês vão perceber, ó, que eu tenho C1 gama na N menos 3 meios C1 gama na N, isso é igual a zero. Então eu quero saber o que soluciona, assim, para quais valores essa equação vai zerar. E a gente não está querendo, a gente não existem zeros triviais, né? Tá? Por exemplo, se eu selecionar C1 zero, eu vou zerar. Mas daí eu posso selecionar também qualquer coisa. Eu posso colocar um seno, se eu zerar esse seno vai dar zero. Tá? Então, em resumo, tá? Eu vou manipular um pouquinho isso aqui, ó. C1 gama na N, gama menos 3 meios, isso é igual a zero. Daí vocês percebam que a solução não trivial desse problema está associado a esse polinômio. Que, pessoal, vocês têm que entender que, para o caso geral, esse polinômio é Q de gama. Eu peguei o meu polinômio Q de E e simplesmente substituí o E por gama. Poderia ter substituído por Z, se eu quisesse. Poderia ter substituído por qualquer letra. A gente escolheu, né? Os livros trabalham muito mais com gama. Lambda, quando o sistema for contínuo. Gama, quando o sistema for discreto. Então, as raízes desse polinômio, tá, são as soluções do problema. São a base, é a frequência complexa do sinal discreto que soluciona aquela equação de diferenças. Meio que tranquilo por enquanto, né, pessoal? Então, o que acontece? Para esse exemplo específico, o gama que soluciona, e o único que soluciona, é 3 meios. Então, para esse exemplo, a função que resolve a parada é C1, 3 meios na N, o que vocês já estavam imaginando, né? Porque se vocês olharem a tabelinha que a gente fez, eu tinha na primeira iteração 3 meios, na segunda, né, eu tinha 3 meios vezes 3 meios. 3 meios, 3 meios, 3 meios. Então, na verdade, eu tenho um produto de 3 meios N vezes. Né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu posso levar essa metodologia, esse algoritmo de solução, para um sistema de grau N. Não para o nosso sisteminha de grau 1 só. Tá? A gente vai resolver um sisteminha de grau 2 hoje, se Deus quiser. Tá? E vocês em casa vão resolver um sisteminha de grau 8, valendo nota. Não, capaz. Né? Daí dá trabalho. Tá? O fato é o seguinte, esse carinha soluciona o meu sistema. Tá? Eu só preciso saber qual é o C. E o C, como eu já expliquei, depende das condições iniciais que eu sujeito a esse carinha. Depende do meu montante em dezembro. Tá? Então, um jeito bem fácil, vocês já imaginam, é aplicar as condições iniciais que esse sistema está sujeito. E a condição inicial desse sistema, uma só no caso, tá? É y de menos 1 igual a 1000, que é o meu montante em dezembro. Daí tu substitui essa porcaria aqui e deu para bola, vai para a galera. Né? Tu vai ter menos 1000 aqui, menos 1000 não, viajei. Y de menos 1, que é igual a C1, 3 meios na menos 1, isso aqui é igual a 1000. Menos 1 vai virar, vai ir o 3, vai ir o 2 para baixo. O C1, eu concluo que é 1000 vezes 3 dividido por 2. Então, a solução da minha resposta à entrada nula da conta bancária
eu encontrei, e é 3.000 meios, 3 meios na N. E se eu quiser ser bem correto, eu vou multiplicar por U de N, por quê? Porque a minha análise começou só no instante 0. Eu poderia começar a minha análise em outro instante qualquer. Poderia. Por exemplo, eu estou trabalhando lá em março. Eu posso colocar a minha amostra inicial lá em 3, mas daí eu tenho que compensar a resposta, porque senão eu estou considerando valores também, por exemplo, em -8, e na verdade eu não sei onde é que eu estava no ano passado. Eu só dei a informação N-1 para vocês. Tá? Um detalhe, tá, pessoal? Da mesma maneira que sistemas contínuos, as soluções de Q de lambda, de gama no caso, perdão, são conhecidas como autovalores do meu sistema, que são as frequências complexas que solucionam a parada. Tá? Esses autovalores, cada um, vai gerar o que a gente chama de modo característico. Tá? Só que os modos de sistemas discretos são exponenciais no formato gama na N. Tá bom? E a resposta de qualquer sistema, de qualquer grau, vai ser uma composição dos modos característicos ponderados por coeficientes que eu calculo dependendo das condições iniciais que o sistema está sujeito. Tá? Então, a resposta à entrada nula de qualquer sistema discreto vai ser dada por um somatório com o K igual a 1 até o grau de CK lambda K na N, onde lambda K são, ou é, né, melhor dizendo, é o késimo autovalor, que são as soluções de Q de gama igual a 0. Tá? Então eu tenho que fazer, para grau superior a 1, eu tenho que fazer uma composição de modos. Então o meu sistema ele vai ser mais complexo. Ele não vai responder só com um modo, né? Só como uma exponencial, e sim uma combinação desses carinhas. E para entender um pouquinho melhor isso, a gente vai fazer um exemplo. Tá? Tá aqui o exemplo que eu pensei para vocês. Então, um exemplo mais cabeludo. E isso aqui, literalmente, eu fiz no MATLAB, tá? O que eu estou escrevendo aqui para vocês, essa equação aqui, ó. Deixa eu olhar. Aqui, ó. YN menos 1/4 de YN menos 2. Isso é igual a 3/8 de XN mais x de n mais 2. Esse carinha aqui é um filtro discreto, do tipo FIR, vocês vão aprender lá em DSP. Isso aqui é um filtro IR, desculpa, quase que eu falei merda, né? Ele tem uma resposta impulsiva infinita, e ele é um filtro rejeita faixa, ou rejeita banda. Tá? Ele deixa passar as frequências baixas, filtra uma frequência central, e deixa passar as frequências altas. Tá? Por exemplo, se eu quero fazer um filtrozinho, ou até mesmo um equalizador, que diminua a frequência de 1K num som, né, eu vou poder usar uma coisinha desse tipo, onde X é o meu sinal de entrada, é o meu som, passando esse sinal pelo filtro, ele vai gerar um som filtrado. Né? E nesse caso, essa equação é um filtro de segunda ordem, então bem simples, tá? Mas é um filtro rejeita banda, ou rejeita faixa, ou um filtro NOT, tá? Também conhecido como filtro NOT. Vocês vão estudar isso em DSP, mas a gente já consegue estudar, inclusive, futuramente, resolver a resposta desse sisteminha a uma entrada. Não é o objetivo. O meu objetivo aqui é, dado esse filtro,
eu quero que vocês calculem a resposta a essas condições iniciais aqui, ó. E um detalhe que vocês vão ter que começar a se acostumar. Para grau 2, e esse carinha tem grau 2, eu vou ter que ter duas condições iniciais. Porque como eu tenho uma composição de dois modos, eu tenho C1 e C2. Então eu tenho que ter N amostras passadas, senão eu não consigo realmente computar o valor da saída, né? Não consigo encontrar quais são as equações que definem aquela saída, tá? Eu estava pensando em outra coisa quando eu estava falando com vocês. Filtros de fato práticos, eles têm grau muito maior, eu até já falei, né? Porque para o computador vocês têm que encarar que isso aqui, né, vai ser executado, por exemplo, com um for, com um while, que seja, né? Então, o computador, o que ele está fazendo? Ele está retendo duas amostras só, né? Ele calcula a amostra atual e bota no buffer, né? Daí calcula uma amostra, ele tem uma amostra passada no buffer. Calcula uma terceira amostra e ele só precisa armazenar 3 amostras passadas. Se vocês fizerem um código, vocês têm que armazenar o valor atual, o valor passado e o valor antepassado. Perceberam? Se eu aumentar o grau da minha equação de diferença, isso só significa aumentar o tamanho do buffer que eu vou ter que armazenar. Por exemplo, um filtro de grau 10, eu vou guardar 10 amostras, né? Com o valor atual, tá? Eu vou guardar 10 amostras passadas, melhor, tá? Tanto da entrada quanto da saída. Então, computacionalmente, não faz assim tanta diferença implementar um filtro de primeira, de segunda, terceira ou ordem 60. Óbvio que projetar os coeficientes de um filtro, daí sim, isso é meio chato. Tá? Se eu quero realmente uma certa característica de resposta em frequência para o filtro, né, eu usualmente vou usar ferramentas computacionais para projetar esses coeficientes aqui. Tá? Mas para realmente executar o filtro, é um for, né, pessoal? Isso aqui é o computador que vai fazer. Mas vocês, pessoal da computação aí, que consegue ver isso aqui e já consegue certo pensar num algoritmo para resolver. É só isolar o YN, né? Da mesma maneira que a conta bancária. O YN vai ser esse carinha mais esse carinha, aqui é menos, tá? Desculpa, cometi um erro, pessoal. Aqui é menos. Perdão. Senão, e aí vem uma observação importante, senão esse sistema ia ser não causal, olha só, eu preciso de valor futuro da entrada, tá? Então eu não posso processar em tempo real, teoricamente. Mas daí eu vou precisar do valor da entrada atual, mais do valor que eu armazenei 2 amostras, 2 iterações atrás, tá? E vou somar isso também com 1/4 do valor da própria saída, que eu estou armazenando no buffer. Tá? Enfim, tá? Acho que vocês entenderam. E, na verdade, pessoal, nesse caso específico, eu nem preciso do N-1, né? Mas como provavelmente eu vou shiftando, né? No caso geral, para um filtro de N, de ordem N, eu preciso, óbvio, de um buffer de ordem N. Tá? Nesse caso, esse é um filtro mais simples, né? Mas, enfim, que não tem o YN-1 aqui, não tem o X de N-1 também. Né? Então, eu quero que vocês comecem a pensar como é que vocês desenvolveriam esse problema. Vou dar para vocês 2 minutinhos, só para vocês... É aquela etapa a etapa que eu digo que é a etapa contemplativa. A gente fica olhando, assim, sem fazer porra nenhuma. Assim. Mas é uma etapa importante. Né? Vocês têm que se lembrar do algoritmo. Primeiro passo é encontrar o polinômio Q e o polinômio P. Regrinha, assim, para a gente ter uma vida saudável. Né? Dada uma forma, seja de avanço, seja de atraso, sempre estabelece a outra forma também. Tá? Porque é uma coisa importante. Essa abordagem a gente sempre vai fazer considerando a forma de avanço, tá? Para gerar potências, polinômios
com potências positivas, para não ter que fazer nenhuma compensação depois, tá? Né? Então, primeiro zera a entrada, né? Óbvio. Tá? Então, o problema se resume a esse aqui, ó. É esse sistema que eu vou resolver. Né? Segundo passo, eu vou fazer. Já está tarde, vou fazer. Né? Segundo passo, eu gosto, né? Coloca a forma de avanço aqui. Só deslocar. Ó. Óbvio que eu posso e devo deslocar junto à entrada aqui. Né? Mas como eu já zerei, né? Mas enfim. Vê qual que é a forma com o polinômio operacional. E esse carinha aqui é e ao quadrado, yn, menos 1/4, yn, isso aqui é igual a zero. Obviamente, o polinômio é e ao quadrado menos 1/4, yn. Isso é igual a zero. Ora, pois, vocês sabem, então, que eu vou ter que solucionar o polinômio característico, ou equação característica, que para sistemas discretos eu vou usar o gama, que é, nesse exemplo, esse polinômio. Não é? Gama ao quadrado menos 1/4. As raízes desse infeliz são os autovalores. E para esse carinha aqui, podem conferir aí, qualquer coisa, pausa o vídeo aí, quem está assistindo esse vídeo, porque veio 1/5 da turma aqui. Pausa o vídeo, calcula as raízes, aplica a Bhaskara, vai no MATLAB ou no Octave e digita roots. Né? As raízes desse carinha aqui, eu vou ter uma em 1/2 e a outra em menos 1/2. Tá? Um detalhe, tá, pessoal? Esse carinha aqui tem duas raízes reais e elas estão aonde? Dentro do círculo unitário. Tá? Isso é muito importante. Tá? Localizar essas raízes no plano complexo. É importante para quê? Para eu já ter uma noção da minha resposta e para, mais tarde, como vocês vão ver, avaliar a estabilidade. Só olhando essas duas porcarias eu sei se esse carinha é internamente estável ou não. Né? A estabilidade está associada a se o sistema converge ou diverge. Tá? Ou não faz nenhuma coisa ou nenhuma. Mas enfim. Duas raízes. Bom, para duas raízes, a minha resposta vai ser a composição dos dois modos. No caso, esses dois modos aqui. O meu yn vai ser C1, 1/2 na n, mais C2 menos 1/2 na n. Essa é a resposta que eu espero. Óbvio que eu vou ter que calcular os coeficientes de acordo com as condições iniciais. E como a gente já está na finaleira da aula, né, eu vou, obviamente, só colocar os sisteminhas e dar o resultado para vocês. Como é que eu vou fazer? Eu primeiro vou aplicar a primeira condição inicial. Então, eu vou calcular o y de menos 1. E o y de menos 1 vai ficar C1, 1/2 na menos 1. Mais C2 menos 1/2 na menos 1 também. E isso, pela condição inicial, tem que ser igual a 1. Claro, né, pessoal? Aqui vai ficar 2C1 menos 2C2. Né? Isso aqui vai virar, vai ficar menos 2, isso aqui vai virar, vai ficar 2, blá, blá, blá. E o y de menos 2 é C1, 1/2 na menos 2, mais C2 menos 1/2 na menos 2. Isso é igual a 0, porque foi a condição inicial dada. Isso aqui vai ficar C1, 2, mesma coisa, né? Vai ficar 4, desculpa. 4C1 mais 4C2. Então, o meu sistema
que eu vou resolver vai ser 2C1 menos 2C2 igual a 1 e 4C1 mais 4C2 igual a 0. Resolve para C1 e para C2, vocês vão encontrar C1 igual a tanto, C2 igual a tanto. Acho que é um meio, um quarto. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. E menos um quarto. Consequentemente, a minha saída se torna um quarto, mais um meio no caso, né? Tem que cuidar, né? Um meio na N, menos um quarto, menos um meio na N. Como as condições iniciais foram dadas de fato antecedendo zero, isso aqui só vale para N maior ou igual a zero. Então eu vou compensar aqui multiplicando por um degrau. Ficou uma bosta, né? Mas é o degrau ali. Né? E esse é o resultado. Percebam que eu resolvi num quarto do meu quadro minúsculo. Tá? Então é muito fácil para raízes reais. Tá? Para raízes complexas, o bagulho é mais sinistro. E até eu sugiro como exercício, eu vou fazer, tá, pessoal? Não se preocupem, né? A gente vai fazer vários exercícios. Eu sugiro só inverter o x por y aqui. E resolver o sistema igual. Tá? Coloca aqui xn, x, y e até inverte esse carinha aqui. Fazendo isso, na verdade, eu estou fazendo um sistema que é conhecido como sistema inverso. Né? É meio lógico isso. Tá? Mas o mais interessante é que se eu cascateio esses dois sistemas, eu tenho entrada igual, saída igual a entrada. Né? Mas isso aí é mais avançado, tá? Quando a gente vai trabalhar com a transformada Z, vai ficar mais óbvio isso. Mas eu sugiro como exercício fazer essa inversão, porque daí vocês vão ter um problema com raízes complexas que dá um trabalho algébrico maior. De qualquer maneira, pessoal, a gente vai fazer mais exemplos. Fiquem aí tranquilos. O importante é que vocês tenham entendido como que eu resolvo, tá bom? Aquele abraço.